Oi, meu nome é Aina agora, mas esse não é meu nome real. E a culpa por eu ter que mudar de nome é toda minha, só porque eu queria viralizar na internet. Vou começar do começo. Minha mãe era uma dona de casa perfeita. Criou a mim e meu irmão de 3 anos enquanto cuidava da casa. Ela e meu pai eram perfeitos um para o outro, com roupa sem graça e trabalhando até tarde. Eu não sabia exatamente qual era o trabalho do meu pai. Nas apresentações da escola e para os amigos, sempre diziam que ele era um funcionário público qualquer. Perguntei para a mamãe algumas vezes se ele era um criminoso, mas ela sempre respondia: não posso confirmar nem negar. Eu entendia que ela estava brincando comigo, mas eu tinha minhas dúvidas. Uma vez, quando minha mãe foi ver a vovó, eu fiquei doente e não pude ir para a aula, então meu pai ficou comigo. Não ouvi a campainha, mas tinha alguém falando com ele na porta dos fundos. Saí de mansinho do meu quarto para pegar água. Eu sei que não é certo bisbilhotar, mas eu não consegui me segurar. E eu ouvi um homem chamando meu pai por outro nome que não é o dele. Depois disso, parecia que meu pai era um estranho, que ele tinha hipnotizado minha mãe. Quando fiz 16, ele foi promovido. Para o quê? Eu realmente não sabia, mas a gente se mudou para uma casa nova super chique. Foi triste deixar aquele bairro, porque meus amigos moravam lá e o tio Greg também. Ele não era meu tio de verdade, mas era um amigo próximo da família e era dono de uma loja onde eu e meus amigos íamos muito. Ele também sempre nos visitava para ajudar minha mãe quando meu irmão nasceu. Além disso, ele me ajudava com meu dever de casa. Mas foi isso que rolou. Subimos na sociedade e planejamos férias no exterior, coisa que a gente nunca tinha feito antes. Decidimos ir para Marrocos, onde meu avô paterno nasceu. Eu achei que ia ficar relaxando e tomando coquetéis na praia, mas na primeira parte das férias, fomos visitar alguns parentes em cidades pequenas e empoeiradas. Então, meu pai e eu brigamos porque eu passava muito tempo falando com os meus amigos no TikTok, em vez de ficar com os meus parentes e pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu não ia simplesmente levar uma bronca ali na frente de estranhos, embora eu duvide que eles tenham entendido uma palavra. Aí, eu gritei o mais alto que eu pude. Você passou quase tempo nenhum comigo quando eu era pequena. Então, o que você estava esperando? Pra mim, o tio Greg foi um pai melhor que você! E saí furiosa para continuar batendo papo no telefone. Na manhã seguinte, meu pai me acordou para me levar numa viagem, só nós dois, para uma cidade grande perto da nossa, para passar a tarde juntos num parque aquático. No caminho, ele ficou olhando para longe enquanto dirigia e os olhos dele lacrimejaram. Como você viu, várias gerações vivem juntas sob o mesmo teto. Eu morei com meus pais e meu irmão num quarto pequeno até me formar. Não tive nenhuma privacidade ou comodidade. Então, quando sua mãe disse que estava grávida de você, eu prometi a mim mesmo que faria de tudo para te dar uma vida melhor que a minha. Ele continuou falando sobre como era difícil trabalhar tanto assim e não ter tempo pra gente. Mas agora, ele tinha chegado num nível que ele podia passar mais tempo com a gente. E era isso que ele ia fazer a partir de agora. Foi difícil não chorar, mas eu me segurei. Olhar pro celular teria ajudado, mas na pressa eu acabei deixando ele em casa. Chegamos no parque. Mas qual foi a surpresa? Ele recebeu uma ligação do trabalho no novo celular secreto. Ele deixou o aparelho pessoal comigo e se afastou para falar. Como sempre. Mas aí, a cara dele mudou. Ele assentiu algumas vezes e desligou. Como eu esperava, o parque aquático foi cancelado por causa de uma coisa importante. Mas ele não podia dizer o quê. Típico. Ele se desculpou algumas vezes e disse que ia ser rápido. Eu queria dar um chilique se ele demorasse muito. Mas acabei mudando de ideia. O lugar para onde fomos era todo bem decorado e um manobrista recebeu a gente. Meu pai estava na lista de convidados. Quando entramos, vi que era um casamento.
E não era qualquer um. Tava cheinho de celebridades por lá. Meu pai precisava encontrar alguém. Então, eu precisava me manter ocupada. Aí, ele deixou o celular comigo para eu poder jogar alguma coisa. Eu tava olhando em volta e acenando enquanto ele falava. Quando meu pai foi embora, na mesma hora eu baixei o TikTok no celular e tava pronta para fazer umas boas filmagens pro meu perfil. E aí, eu vi o noivo. Ele era negro e o cara mais gato do mundo. Eu fiquei chocada. Mas eu me recompus e comecei a filmar a dança dos noivos. Fui abordada por um garçom que me pediu para deletar o vídeo e gentilmente não filmar o evento, pois fotos oficiais seriam enviadas a todos os convidados. Mantive a calma e respondi que eu só estava usando o zoom da câmera porque eu tinha esquecido os óculos. E mostrei que não tinha vídeo na galeria do celular, porque eu já tinha postado. E foi aí que deu tudo errado. No dia seguinte, meu pai recebeu uma ligação no celular, no almoço, e saiu para falar. Ele entrou correndo, pegou o aparelho pessoal, tirou o chip dele e aí foi pro quarto. Ele voltou meia hora depois e olhou bem para mim, com muita raiva. Ele respirou fundo e voltou para a sala. Naquela época, eu não entendi qual foi o problema. Só evitei me encontrar com ele. Uns dias depois, meu vídeo estava em alta porque eu tinha filmado o casamento de um famoso. O que eu não percebi foi que eu, acidentalmente, filmei o meu pai no fundo do vídeo recebendo um envelope de outro cara. Mas o chefe dele percebeu. Meu pai ficou louco comigo. Ele disse que eu precisava dar a minha senha do TikTok para ele imediatamente. Eu nunca tinha visto ele tão bravo, então eu nem reclamei. Depois de falar com o chefe dele, ele voltou, pediu desculpas pelo jeito dele e me explicou que o celular dele tinha sido exposto por um aplicativo de coleta de informações. O aplicativo? TikTok. É claro. Ele deduziu que eu tinha instalado o aplicativo, então ele teve que relatar. Na mesma hora, meus vídeos foram excluídos e a conta encerrada. Lá se foram meus 15 minutos de fama. O que aconteceu depois foi muito pior e rolou muito rápido. As férias foram canceladas, meu pai foi chamado pelo trabalho e alguns dias depois ele quis sentar com a gente e anunciou que tinha perdido o trabalho. O que significava que a gente não ia mais ser chique, mas também que ele e todos nós poderíamos virar alvo de retaliação. Por isso, a gente tinha que mudar nossos nomes. Minha mãe balançou a cabeça. Eu fiquei em pânico. Eu não entendia quem meu pai era e o que raios ele fazia no trabalho. Ele sentou comigo e me disse para perguntar qualquer coisa, porque era o mínimo que ele podia fazer. Só perguntei se a culpa tinha sido minha ou não. Ele explicou que um alvo valioso foi exposto por causa do vídeo e que ele quebrou o protocolo quando me levou numa missão secreta. Ele me acalmou dizendo que a culpa tinha sido dele, não minha, e agora a única preocupação do meu pai era a nossa segurança. Mas acho que minha mãe estava imaginando uma vida diferente e essa foi a gota d'água para ela. Ela disse que não ia mudar o sobrenome para ficar sob proteção, mas que na verdade ela ia mudar porque ela ia se casar com o tio Greg. No fim das contas, meu irmão é só meu meio-irmão. Foi coisa demais acontecendo ao mesmo tempo para mim. Nas semanas seguintes foi como se eu estivesse em transe, ainda sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Meu pai ficou dizendo que ia ficar tudo bem e que a única coisa que eu precisava fazer era pensar no que queria fazer. Mesmo que meu pai tenha dito 1 milhão de vezes, eu ainda me sentia responsável por separar a nossa família. Então eu fiquei com ele. Trocamos de nome e agora eu tô ajudando ele com uma lojinha. Não passo mais muito tempo na internet porque eu gosto de passar tempo com meu pai. Aprendi a valorizar a nossa privacidade. Os únicos segredos que não valem a pena guardar são entre nós. Meu pai tem tantas histórias interessantes para contar e é sério, eu finalmente posso ver a dedicação dele. A mim, à família e ao nosso país. Afinal, eu também servi como espiã por um dia. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.